ser batizado, né? Necessitava de ser batizado, ele não precisava se arrepender de nada, ele era Deus em carne. É o que diz a Bíblia no capítulo 1. Mas tinha que se cumprir o que estava escrito dele, que tinha que se cumprir. Então ele teve que ir lá. E quando ele viu ele disse para ele que ele não era digno de fazer aquilo, ele era quem merecia ser batizado. E ele disse, mas tem que se cumprir o que de mim está escrito. O que está escrito tem que se cumprir. Então tudo que estava escrito nas profecias que tinha sido falado através dos profetas, porque era ele mesmo, Deus, falando através dos seus profetas, tinha que se cumprir. Ele veio para cumprir aquilo que tinha sido profetizado dele. Estava tudo escrito. Então, quando ele disse isso, João Batista realizou ali o batismo, e depois que ele batizou, que o Espírito Santo desceu na forma daquela pomba, né, sobre ele, o Senhor tinha dito para ele que quando ele visse aquele sinal descer, aquele dali era o Messias. Era o Senhor, o Filho de Deus. Então, quando aquilo aconteceu, ele diz, eis aí o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E ali naquela escritura ele diz, esse aí é que batiza com o Espírito Santo. Então, quando ele disse aquilo dali, a Bíblia diz que tinha ali mesmo, tinha 2 discípulos. Discípulos de João. Ouvia João e cria nas pregações de João. Um era André. André era irmão de Pedro. O outro discípulo, eu não posso dizer o nome porque não está escrito o nome dele e eu não posso dizer para vocês que eu não sei. Mas diz que era 2 discípulos, um era André. E André, quando ouviu, o seguiu. O Senhor, quando ele disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí André ouviu e o outro discípulo viu e seguiu. O Senhor se virou, por que estão me seguindo? Ele disse, querendo saber onde tu mora. O Senhor levou ele. E daí começou o ministério do Filho do Homem na terra. Porque o Senhor Jesus, quando estava em carne, Deus manifestado em carne, ele foi chamado, ele fez a obra como Filho do Homem, profeta da Galileia, porque Moisés tinha profetizado, olha, o vosso Deus levantará um profeta de entre vossos irmãos, e ai daquele que não crê nele. E isso sucedeu. E eles tinham conhecimento de tudo isso, tinham sido ensinados, mas não reconheceram. O povo religioso não puderam reconhecer o Senhor, e estava tudo escrito como era que era. Então, vou chegar onde eu estou, quero falar para vocês. Então daí veio, quando ele começou seu ministério, aqui nós lemos, porque ele vinha e ele era quem batizava com o Espírito Santo e fogo. Depois que ele foi crucificado, ele passou um tempo na terra. Ali no capítulo 1 de Atos diz que ele subiu. Ele começou a subir. E os discípulos ficaram olhando para ele subindo. E 2 anjos apareceram naquela hora e perguntou a eles, por que estão olhando ele subindo? Dessa mesma maneira que ele está subindo, ele vai voltar. Disse para ele. Aí diz que uma nuvem ocultou a ele. Tudo isso tem significado. Não é nuvem dessas aí. Nuvem de poder. Se vocês lerem, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas eu vou dizer, quando ele foi ao Calvário e ressuscitou, diz que ele foi ao inferno, venceu o inferno, a sepultura, venceu tudo. Diz que ele foi cativeiro, tirou aqueles que estavam presos e subiram com ele, no Velho Testamento. Mateus 27, se você ler, você vai encontrar lá que todos os filhos de Deus do Velho Testamento que tinham partido estavam lá no paraíso. Quando ele morreu e ressuscitou, ele tirou tudo e subiu com ele. Essa era a nuvem de glória, nuvem de poder. Os santos do Velho Testamento subiram com ele. Então veja bem, diz que ele voltaria do mesmo jeito, daquela mesma maneira. E os discípulos ficaram ensinando. Eu li aqui sobre os batismos. Enquanto o Senhor Jesus estava na terra e subia, todos eram batizados assim. Aqui está Atos 2, como eu li para vocês. Isso depois de Pentecoste.
Porque a promessa dele quando ressuscitou e subiu, quando ele ressuscitou, antes dele subir, está em Mateus 28, acho que é 28, 38, e está em João, também no último capítulo 22, 21, por ali, e está em Lucas 24. Quando ele ressuscitou, ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Aí ele disse: ide fazer discípulos, ide pregar o evangelho, fazer discípulos de toda criatura, de toda nação. Ele disse: batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, quando ele deu essa ordenança aí, se você ler ali, você vai ver que naquele capítulo não foi batizado ninguém. Não foi realizado nenhum batismo, ele deu uma ordenança. E em João, no capítulo 21, creio que é, no Evangelho, diz que ele entrou no templo, os discípulos estavam ali, e ele entrou, e ele assoprou. Quando ele assoprou, ele disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles que estavam ali no templo, depois que ele ressuscitou. E lá em Lucas 24, se você vir lá, você vai encontrar aonde diz que depois que ele fez isso, depois que ele deu essa ordenança e assoprou, e eles receberam o Espírito Santo. E lá em Lucas diz que eles abriram o entendimento para entender as Escrituras. Depois que tudo isso aconteceu. Mas não teve um batismo ali. Não foi realizado nenhum batismo. Mas ele tinha dado a ordenança. Aí o que sucede? Ele disse: mas vocês têm que ir para Jerusalém, vocês têm que ficar em Jerusalém, porque ele estava falando com eles lá, para ser revestidos de poder. Eles tinham recebido o Espírito Santo, mas eles não tinham poder. Então eles tinham que ficar em Jerusalém e esperar para receber o poder. A Bíblia disse ali onde eu li para vocês, que ele desceu, ele voltou, porque ele disse que voltaria. Ele voltou ali no templo e se repartiu a todos aqueles, que eram quase 120 pessoas, ele se repartiu como línguas de fogo. Ali estava o poder. Fogo. Poder se repartiu a eles como línguas de fogo. Quando isso aconteceu, aí Pedro, eles começaram a dizer que eles estavam bêbados, cheios de vinho novo, ali no capítulo 1 de Atos, até chegar onde eu li ali. E aí depois do estudinho ali onde eu li com vocês, no versículo 14, aí Pedro se levantou. Ele tinha o conhecimento, ele foi cheio do Espírito Santo, era um homem escolhido por Deus para ser o pastor de Israel. Ele levantou e disse: olha, vocês não estão bêbados porra nenhuma. Ele disse que falava língua e cada um entendia a sua própria, como se fosse na sua própria língua. Se não estão bêbados, coisa, mas está se cumprindo. Olha, veja que não podia sair da Escritura. Está se cumprindo o que está escrito, o que foi falado através de Joel. Joel 2. Está escrito que o Espírito Santo descia e toda a carne seria cheio do Espírito Santo. Então Pedro usou as Escrituras e começou a pregar para aquele povo. Porque eu não li. Se vocês lerem, vocês vão ver a pregação de Pedro. Pedro começou a pregar e o povo começaram a ouvir. Quando chegou ali no versículo 37, da onde nós lemos, ali foi um povo. Se vocês observarem, vocês vão entender que estavam todos os discípulos reunidos ali. Mateus, o João, todos eles estavam ali. Aí o povo, ao ouvir a pregação de Pedro, perguntou: olha, meus irmãos, o que faremos? O que faremos o quê? Para receber aquilo que eles tinham recebido. O que eles deveriam fazer para receber aquele mesmo poder que eles tinham recebido, os discípulos? Aí Pedro faz isso: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe, e para tantos quanto o nosso Senhor o chamar. E se vocês forem ali, vocês vão perceber que diz que aquele povo, diz que mais de 3.000 pessoas foram batizadas ali. Como foi que eles foram batizados? Em nome de Jesus Cristo.
Não foi nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, não. Foi no nome do Senhor Jesus Cristo. E diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, aqueles que tomaram a decisão, eles tiveram que receber, para receber aquele poder, eles tiveram que ficar debaixo do mesmo sentido da obediência à palavra, conforme o que os apóstolos tinham recebido e vivido. Eles tinham que fazer aquilo para poder ser cheio do Espírito Santo. Eles perseveravam, né, na oração e na doutrina dos apóstolos. Essa é a promessa para nós nesse texto. Vou usar uma expressão para vocês, que eu não vou demorar muito não. Está escrito na palavra que Deus restauraria todas as coisas nessa era. Nós estamos vivendo na 7ª era. Não existe outra era fora essa. Findando essa era, só vai existir duas coisas: eternidade para os salvos e a perdição para os que não encontraram. Mas não tem mais outra era. Não existe mais isso. Essa é a 7ª era. É a conclusão de todas as coisas de Deus. E nós estamos vivendo no fim. Porque aquilo que Ele prometeu, que está escrito, já se cumpriu. Vou citar para vocês as Escrituras. Você lê Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 7 ou até o final, você vai entender muita coisa. Você vai ver. Ali está escrito, o Senhor disse, através de João. João teve as visões quando estava em Fátima. Deus revelou a ele. Ele é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Ali está dizendo que no dia da voz do 7º anjo, no dia da voz do 7º anjo, assim como anunciou seus servos, os profetas, todos os segredos de Deus serão revelados. O que quer dizer isso? Deus está dizendo ali que no dia da voz do 7º anjo, que é na 7ª era, porque não há um 7º anjo na 6ª era. O anjo da 6ª era é o 6º anjo. Da 4ª é o 4º anjo. Da 7ª era é o 7º anjo. No dia da voz desse 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam revelados. Ele se daria a conhecer por completo a um povo que tem na terra, que é chamado a noiva de Jesus Cristo ou a esposa de Jesus Cristo. Isso começou a tirar desde lá do tempo de Jesus Cristo. Paulo foi esse homem que foi levantado por Deus para tirar esse povo. Você pode ler lá em Coríntios, que você vai em 2 Coríntios, você vai encontrar 2 Coríntios 9, versículo 6, por aí assim. Acho que é 9. Paulo dizendo, falando sobre isso. Então, veja bem, diz que na 7ª era ele fazia isso, ele se daria a conhecer. Se você ler também Lucas 17:30, você vai encontrar, falando desse tempo, lá está escrito, a partir do versículo 27, 26 e diante, está dizendo que assim como foi nos dias de Noé, e assim como foi nos dias de Ló, quem lê a Bíblia entende o que foi que aconteceu naqueles dias lá. Assim como foi no dia de Ló, seria no dia, assim como fosse naquele dia, será no dia que o Filho do Homem se manifestaria na terra. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o Filho do Homem. Ele foi quem fez a obra na terra. Você pode ler os evangelhos que está escrito, ele fez a obra como Filho do Homem, um profeta na terra, o profeta da Galileia. Então diz que esse Filho do Homem, assim como foi, se manifestaria na terra novamente. Isso quer dizer o quê? Que Jesus voltaria e fazia sua obra profética na terra, nessa 7ª era. Mas isso aí precisa entender, precisa ter revelação, porque senão não vai entender. Porque muita gente na terra, ou o povo do mundo inteiro, irmão, estão olhando para a volta de Jesus naquele corpo que ele subiu. E ele não vai voltar assim, nessa era não. Vou tentar explicar para vocês isso. Não vai voltar, ele não voltou desse jeito, porque ele já voltou. Ele está na terra. Mas eu vou explicar para vocês. Olha, Jesus não vai pisar nessa terra que nós estamos pisando aqui, enquanto ela não ser purificada. Ele não vai descer com aqueles pés santos dele e pisar aqui. Porque quando ele veio e pisou aqui, ele se tornou pecado pelos nossos pecados. Ele já pagou isso. Ele agora não tem que vir pagar mais e se tornar pecado por nós, não, porque ele já pagou isso. Então ele não vai descer essa terra, aquele corpo lá não, aquele corpo está lá no propiciatório, nessa era não.
ele desceu sobrenatural. Eu não sei se vocês entendem isso, eu já tenho falado disso aqui, mas eu vou dizer. Jesus Cristo, vocês sabem quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o grande Espírito Santo. O Espírito Santo e Jesus Cristo é a mesma pessoa. Vocês querem escritura para isso? Eu digo para vocês. Amém. É só ler a escritura de João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 43, se eu não estiver enganado. Está escrito isso. Se você ler lá, você vai encontrar Jesus quando estava na terra, o Filho de Deus, aquele corpo que foi criado. Aquele dali era o Filho de Deus. Então veja bem. Lá diz, o Senhor Jesus olhou para os judeus, porque ele veio para os judeus, é o que diz a Bíblia. Ele olhou para eles e diz assim: vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se vier outro em seus próprios nomes, vocês vão aceitar. Ele disse, ele como Filho de Deus, vim em nome de meu Pai. Se você ler João capítulo 17, eu não estou lembrado do versículo, creio que é versículo 7, versículo 8, por ali assim, vocês vão encontrar quando ele estava na terra, ele disse assim: Pai, manifestei teu nome aos homens que tu me deste. Então escute bem, porque eu estou usando as escrituras. Aquele nome chamado Jesus era o nome do Pai. Porque ele disse: Pai, manifestei teu nome e vim em teu nome. Qual foi o nome que foi manifestado na terra? Qual foi o nome que foi rejeitado na terra? Jesus. Amém. Mas se vocês lerem Mateus capítulo 1, vocês vão encontrar lá, depois que ele encontrou com Maria, vocês vão encontrar ali aonde o Senhor, ali está escrito dizendo que foi o Espírito Santo que gerou. O Espírito Santo desceu, fez sombra sobre ela e gerou aquele corpo. Então o corpo, aquele corpo era o Filho de Deus. Por isso que tinha que ir lá. Mas quem estava naquele corpo era o Pai. Ele diz, e vocês, aquilo que vocês conhecem, as Escrituras diz isso. Quando ele começou seu ministério, ele disse: olha, não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim que faz as obras. Eu não faço nada se meu Pai não me mostrar. Depois, com a continuação, mais para o fim do ministério, aí ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Aí ele já estava se revelando, já se dando a conhecer para o seu povo que ele era o verdadeiro Deus da criação. Vou usar uma escritura. Esse mesmo capítulo de João, versículo 1, capítulo 1 ali. Se vocês lerem no versículo 12, vocês vão encontrar. Versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E essa pronúncia verbo significa palavra. É a mesma coisa de dizer assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no versículo 2 diz que esse verbo, que é a palavra, ele criou todas as coisas e nada que foi feito sem ele se fez. Então quem é a palavra? João 14, versículo 14, do mesmo capítulo 1, está dizendo que Deus se manifestou em carne na terra e foi chamado Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Então, meu irmão, a confusão é grande, porque o espírito religioso do mundo tomou a palavra e drogou a palavra durante as eras que viemos. Mas Deus prometeu nessa era levar a fé dos seus filhos de volta à fé dos pais apostólicos, está em Malaquias capítulo 4. Levar aquela mesma fé que foi dada aos apóstolos é a promessa para os filhos de Deus nessa era, voltar a crer daquela mesma maneira. E como foi que eles creram? É só nós ler a Bíblia que nós vamos saber como foi que eles creram. Como foi que os apóstolos batizaram? Como foi que eles viveram na terra? E essa é a promessa. Todos nós, para receber... Eu vou ler uma escritura para vocês aqui, para mostrar para vocês que sem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, nesse tempo que vivemos, ninguém recebe o Espírito Santo. Se vocês crerem nisso, eu não sei, mas eu vou mostrar a escritura. Atos capítulo 19.
Esse aqui foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o último apóstolo que foi levantado por Deus na terra, depois dos apóstolos e todos os outros apóstolos, né? Ele não seguiu o Senhor Jesus, ele era um perseguidor da igreja de Deus, dos irmãos. Ele era não era nem da igreja, ele era um perseguidor de Jesus, é o que diz a palavra. Se vocês lerem aqui em Atos, está escrito isso aí tudo. Atos 7, se eu estiver enganado, é 9, por ali assim. Está falando que ele ia a caminho de Damasco para prender um povo. Para prender o povo que seguia Deus, que professava o nome do Senhor Jesus. E quando ele ia a caminho num cavalo, uma luz apareceu para ele. Quando aquela luz apareceu, ele cegou e caiu. E aí quando ele caiu do cavalo, isso significa um poder. Cavalo não quer dizer que cavalo significa um poder. Então ele, quando ele caiu daquele cavalo, daquele poder, aí ele cegou. Aí ele disse: quem és, Senhor? Aí a voz saiu da coluna de fogo e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que a voz não diz assim: eu sou o Espírito Santo a quem tu persegues? Porque quem tinha descido no dia de Pentecostes não era o Espírito Santo? E tinha enchido os discípulos, toda a igreja de Deus. E ele não estava perseguindo, não era a igreja de Deus, prendendo, batendo e fazendo tudo isso. Ajudou a matar até Estevão, que era um homem de Deus cheio do Espírito Santo, que a Escritura diz. Por que a voz não disse: eu sou o Espírito Santo a quem tu persegue? Mas a voz não disse, você pode ir lá. A voz saiu da coluna de fogo e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas ele estava perseguindo era a igreja, era o povo que servia a Deus. O que isso significa? Que Jesus estava lá naquele povo. Por isso que eu disse para vocês que a Escritura diz claramente que Jesus é o mesmo Espírito Santo. Mas eu não estou falando do Filho, eu estou falando do Deus eterno. O Filho era aquele corpo que foi ao Calvário e morreu. Foi criado. Por isso que ele tinha que morrer. Ele ia para morrer pelos nossos pecados, mas ele foi criado, então ele tinha que morrer. Para ele voltar ao que ele tinha que ressuscitar. Tudo que tem um princípio tem que ter um fim, só não tem fim Deus. Então ele tinha que ressuscitar para se tornar, voltar ao que ele era. Então veja bem, vou agora continuar o que eu estava falando para vocês aqui. Então aqui no capítulo 19 de Atos, Paulo, um homem que não foi ensinado por homem algum, perdeu tudo que ele tinha aprendido, mas ele teve um encontro com o Senhor, foi cheio do Espírito Santo e foi o homem que Deus levantou para tirar a noiva de Jesus Cristo da terra. Foi o apóstolo Paulo. Ele foi enviado para os gentios. Os gentios que somos nós, irmão, não tinha salvação. Cortado, Deus veio para os judeus. Mas a noiva, a esposa de Jesus Cristo, é um povo gentil. E Deus sabia que estava na mente de Deus antes da fundação do mundo, está lá em Atos capítulo 1. Você pode ler. Atos não, em Efésios capítulo 1. Você pode ir lá que você vai encontrar. Então Deus tinha que enviar um homem, um profeta, um vaso para poder tirar esse povo. E esse foi Paulo. Então Paulo aqui no capítulo 19 disse assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, você vê, ele andava pregando o evangelho, viajando, e chegou ali nessa cidade aqui, ele achou aqui uns discípulos. Discípulo, o que quer dizer? Discípulo quer dizer pessoas que vêm para Deus. Discípulos são pessoas que vêm para Deus. Então veja bem, achou ali alguns discípulos e disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Ele perguntou. Eles eram discípulos. Paulo perguntou: recebei vós já o Espírito Santo quando crestes? Agora vamos lá. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ó, eles não sabiam nem que existia Espírito Santo. Olha você vê. Vamos lá. Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? Então,
E eles disseram, no batismo de João. Agora veja, foi João que apresentou o Messias. Ele disse que batizava com fogo, né? Com o Espírito Santo e fogo. E esses aqui foram batizados por João Batista. E não sabia nem que existia Espírito Santo. Você vê? Porque não creram na pregação do Senhor. Não conheceram, não seguiram o Senhor. Mas creram no que João tinha ensinado. Aí olha o que Paulo diz. Né? No batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Paulo respondeu para eles. João batizou com arrependimento, dizendo para o povo crer naquele que vinha após ele. Porque esse era o que batizava com o Espírito Santo e fogo. Então vamos lá. Que vinha após ele. No que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados. Olha, esses discípulos. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos sobre eles, e impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram a todos uns 12 varões. 12 pessoas. Era batizada por João Batista, era um discípulo, vivia fiel o ensinamento de João Batista, mas não tinha o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo, tiveram que crer na pregação de Paulo e ser batizado do jeito que os outros tinham batizado. Porque Pedro, lá no capítulo 2, batizou isso, assim, também, como eu li. Se você ler o capítulo 10 de Atos, está lá Pedro batizando assim. Se você ler o capítulo 8 também de Atos, você vai achar Filipe batizando o povo assim. E aqui está Paulo, que foi o último apóstolo que Deus levantou. Se o batismo fosse nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, Paulo, como tinha sido o último, tinha sido levantado, por que ele não confirmou esse batismo? Por que ele não batizou assim? Porque ele não podia, o mesmo Deus que estava lá, que foi o mesmo Espírito Santo que encheu aqueles lá, o mesmo Jesus que estava vivendo neles, era o mesmo Jesus que estava vivendo em Paulo, não podia sair da palavra. Jesus não pode negar a sua palavra, meu irmão. Deus não pode negar a palavra. Agora o homem cria suas ideias. Você sabe por quê? Por causa do ensino de homens aprendendo em seminário. Deus nunca pediu uma pessoa para ir para o seminário para aprender a pregar. Ele diz, recebei o Espírito Santo, aí eles vão pregar. Foi isso que ele fez com eles. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles foram pregar. Mas enquanto não era assim, porque eles não tinham poder. Então nós, para receber o Espírito Santo, temos que cumprir a palavra. E é mais, irmão, toda a Escritura é clara, Jesus é claro nisso. Romanos capítulo 8, eu vou citar para vocês, versículo 9, você pode ler lá, está escrito dizendo, o apóstolo Paulo falou isso, que aqueles que não recebem o Espírito Santo ou não têm o Espírito Santo não é de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9, você pode ler que está lá escrito isso. E eu creio, o apóstolo Paulo quem falou isso. O mesmo Deus que fala que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus que diz que aquele que não tem o Espírito Santo não é de Deus. E nós recebemos o Espírito Santo como é? Fazendo parte, sendo membro de uma igreja? Não, Senhor. E nós recebemos o Espírito Santo como, irmão? Se não é fazendo parte de uma igreja. A Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 9, eu creio que é isso. Está escrito lá. Por um Espírito somos todos batizados formando um corpo. Que corpo? O corpo de Cristo na terra. Por um Espírito. Formando um corpo. Somos todos batizados formando um corpo. E isso
Nós não recebemos hino, vamos dizer assim, sendo membro de igreja. Nós recebemos sendo membro da palavra, vivendo a palavra, o que está escrito. É isso que nós recebemos, o Espírito Santo fazendo parte da salvação. Vivendo o que está escrito aqui. Isso aqui é a pura verdade, irmão. Não existe outra maneira de ter salvação fora do que está escrito aqui. Eu já achei pessoas que dizem para mim assim, eu pregando. Uma vez eu estava pregando em Piripiri, uma moça se levantou fortemente contra mim. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe, Deus não pode falar. Ele é o mesmo. Aqui em Hebreu, capítulo 13, versículo 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso quer dizer que Ele é o mesmo, Ele não muda. Da maneira que Ele fez as obras lá naquele do passado, Ele está fazendo a mesma coisa hoje. Ele não pode mudar. Deus não pode mudar. Ele não pode crescer mais. Ele não pode diminuir mais. Ele não pode ficar mais bonito e nem mais feio. Nem mais velho, nem mais novo. Ele é de um jeito só, eterno. E ponto final. É assim que é Deus. Então, é isso que nós temos que fazer. Uma pessoa lá no Piripiri chegou para mim fortemente e ela fez essa pergunta. Ela disse: irmão, não existe uma pessoa em cima da terra que obedeça toda a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Eu digo: o quê? Não existe isso. Eu não creio. Eu digo: irmã, você precisa crer no Senhor. Ela disse: pois eu não creio. Pois eu vou lhe dar uma resposta. Você crê que Deus é todo poderoso, criador de todas as coisas, e Ele tem o domínio de tudo? Eu creio. E o que é que Ele diz na palavra? Eu digo: leia 1 Coríntios capítulo 3. Ele diz que nós somos o templo dele. E ele diz que quem pegar esse templo dele e fizer dele templo de prostituição, agora vocês vão entender, que eu vou explicar. Prostituição não quer dizer que é a coisa do... Isso aí também é, mas não é só isso não. Prostituição quer dizer a pessoa não viver a palavra. Professar e não viver. É em pecado. Então veja bem. Eu digo: leia lá e veja se não está escrito que nós somos o templo de Deus, que Ele habita em nós. Ele diz que não habita em casa feita por mão de homem. Está escrito aqui. Mas corpo Ele preparou para habitar e viver. Eu digo: irmã, uma pessoa quando ele recebe o Espírito Santo, porque essa é a promessa, se ele tem o Espírito Santo vivendo nele, irmão, ele cumpre com toda a palavra de Gênesis e Apocalipse. Ela disse: eu não creio. Então você está dizendo que Deus é mentiroso. Eu disse para ela: porque não é o homem nem a mulher que está fazendo, é Ele fazendo nele. Não é Ele. Não existe um homem nem uma mulher que obedeça nele, não. Ela estava certa num ponto. Mas Ele diz que nós somos o templo, irmão. Se Ele está vivendo em nós, numa pessoa, essa pessoa vai cumprir com isso aqui. Porque não é a pessoa, é Ele fazendo sua obra através dele. Não tem como mudar. Agora, se a pessoa quiser obedecer sem receber, ele nunca vai obedecer, porque não obedece mesmo, não. Para obedecer e viver fiel a Deus, tem que receber. E essa é a promessa. É receber o Espírito Santo. Você pode ler Mateus, capítulo 25. Está escrito lá. Está escrito dizendo: aí vem o esposo. Aí vem o esposo. A ele ouviu. Preparar. Então diz que quando essa voz soou, tinha 10 virgens, as 10 virgens esperando. Diz que 5 eram prudentes e 5 eram nécia, louca, vamos dizer assim. E quando o noivo chegou, o esposo, as prudentes subiram com ele. E as outras quiseram comprar o óleo. O óleo, nós sabemos que óleo significa o Espírito Santo. É o que diz a Bíblia. Queriam comprar óleo para as lâmpadas. As lâmpadas estavam apagadas. Aí elas disseram: não, nós não podemos. Vai comprar aí quem está vendendo. Então as prudentes subiram. Quando elas foram, que elas voltaram, aí: Senhor, Senhor, a porta estava fechada. Não puderam subir, porque não tinham o Espírito Santo. Tiveram que ir para as trevas. Lá, passar pelo lago de fogo. Você sabe o que significa isso? Isso é a promessa para essa era, irmão. Isso é o que diz a palavra. Tribulação.
há uma primeira ressurreição. Tessalonicenses capítulo 4. Ali está dizendo que o mesmo Senhor desceu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O mesmo Senhor desceu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estão vivos serão transformados no abrir e fechar de olho e subirá para encontrar ele nos ares. Esse é o povo que vai subir na primeira ressurreição. Aqueles que não alcançarem isso vão ter que passar por a tribulação, sofrimento. Depois que eles subiram, esse povo aí, aqui na terra, aqui para os gentios, a porta é fechada, diz a Bíblia. Não tem mais salvação, é só sofrimento. Depois que ele levar a sua esposa, que é o arrebatamento, que é a promessa para nós nessa terra. É Deus levar um povo um arrebatamento. É isso que ele está indo buscar. Por isso que ele enviou um profeta e se revelou. Então, essa é a promessa. E os outros vão para a tribulação, para a grande tribulação. Depois ele volta com esse povo, que é sua esposa, que é sua noiva, para vir a essa terra, para reinar 1000 anos. Durante os 1000 anos, o diabo é preso. Diz a Bíblia, capítulo 21, ali de Apocalipse, por ali 20, 21, está falando isso. E aí, o diabo é preso. Durante esses 1000 anos não tem sofrimento na terra, porque o diabo está preso, ele não vai poder fazer nada. Depois dos 1000 anos ele é solto. Aí é uma grande perseguição, mas não para os salvos. Os salvos estão com o Senhor protegido. Mas vai ter uma grande perseguição na terra. E aí o que sucede? Um falso profeta e essa grande prostituta já estão no lago de fogo, diz a Bíblia. Eles já estão lá. Aí tem o julgamento do trono branco. Depois do julgamento do trono branco, aí Satanás com os seus que vivem com ele ou que estão com ele, que não encontraram salvação, aí são jogados do lado. Aí é que é eternidade. Aí não tem mais tempo, não tem mais nada, é só eternidade. Enquanto isso não acontecer, ainda tem tempo. No milênio ainda tem tempo, mas depois do julgamento do trono branco, aí não tem mais tempo, é só eternidade. Mas os filhos de Deus já são eternos agora. Os filhos de Deus sempre foram eternos, irmão. Vocês sabiam disso? Vocês creem nisso? Amém. Eu vou encerrar para vocês, não vou ler a escritura porque eu falei isso. Vou só ler a escritura e mostrar para vocês e vou encerrar. Efésios capítulo 1. Porque eu creio, irmão, eu sou um homem muito seguro no que está escrito. A pessoa pode falar para mim o que bem quiser. Se tiver escrito aqui, é verdade. Se não tiver escrito, seja ele quem for, para mim ele é um mentiroso. É desse jeito que creio. Efésios capítulo 1. Vou ler aqui uma porção aqui dessa escritura para vocês. A partir do versículo 3 em diante que eu vou ler. Amém? Olha o que está escrito aqui. Esse aqui também foi o apóstolo Paulo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Ora, escute bem. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Elegeu antes da fundação do mundo, antes de criar qualquer coisa. Vamos lá. E em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça,
pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Você vê? Os filhos de Deus estavam salvos antes da fundação do mundo. Eles sempre foram eternos, irmão. Vou usar mais uma escritura, mas não vou ler, vou só citar. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13? Vocês podem ler ali no versículo 8, eu creio que está lá no versículo 8 isso, aonde diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Quando Jesus, que era o Cordeiro de Deus, ou Deus feito carne, que veio como Cordeiro, como sacrifício, foi ali no Calvário para morrer, já tinha acontecido na mente de Deus antes da fundação do mundo. Ali foi só se cumprir o que já tinha acontecido na mente de Deus. Foi só se cumprir. Mas na mente de Deus já tinha sido. O que significa? Quando ele foi imolado e sacrificado lá na mente de Deus, antes da fundação do mundo, os filhos de Deus também foram salvos ali. Quando ele veio o Calvário, foi só para cumprir aquilo que estava na mente de Deus. E aí estes filhos de Deus, desde aquele tempo do Novo Testamento, que eu vou falar para vocês, desde que ele veio e fez isso ali no Calvário para cá, tudo que faz acontecer, o que Deus faz acontecer, é manifestar eles em seu tempo. É Deus que manifesta seus filhos. Não é a pessoa dizer, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus. Irmão, todo mundo diz isso, a Bíblia diz que o diabo crê e estremece. É o que está aqui em Tiago. Mas os filhos de Deus sempre foram salvos. Vieram essa terra num processo pecaminoso, pelo lado do pecado, mas na mente de Deus eles já são salvos. Quando chega no tempo certo, Deus vai lá no encontro deles, tira eles do pecado, dá salvação e fé para eles viver conforme sua vontade. Porque eles já estavam lá na mente de Deus, então Deus tem que tirar. Por isso que ele fez essa era, irmão, por isso que ele enviou o seu profeta nessa era, para revelar sua palavra, porque o povo estava todo enredado. Das eras passadas todo dia, porque pode ler o livro de Apocalipse, do capítulo 2 ao capítulo 3, você vai achar as eras da igreja. Todas essas igrejas foram tiradas, começaram a tirar a palavra, começaram a tirar, inventar a doutrina e coisa de homem, e tiraram todo o ensinamento que foi dado pelo Senhor através de seus apóstolos lá do passado. Porque quando eles morreram, eles inventaram todo mundo aí, esse Espírito tomou conta. Nessa era ele restaurou, para levar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos. E aqueles que estavam na mente de Deus, tudinho reconhecem a voz de Deus. Porque o Senhor Jesus disse, capítulo 10 de João, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguem. E não seguem o estranho, porque não conhecem a voz do estranho. Eu sou o bom pastor das ovelhas. O filho de Deus conhece a voz de seu pai. A voz de nosso pai é o que está escrito aqui, ó. Essa é a voz de nosso pai. Nosso Pai eterno, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, dando sua vida ali sofrendo. É um grande amor, irmão, não tem comparação, não tem nem como a gente explicar isso. O amor de Deus não tem como explicar. Como é que Deus ia dar a vida para um bebedor de cachaça como eu, mentiroso aí, e ele foi lá sabendo que eu era tudo isso e ainda deu a vida para me dar salvação? Irmão, quando o homem ou uma mulher, a pessoa consegue alcançar essa bênção e reconhecer isso, e saber que não tem como recompensar esse Deus da criação que foi lá e pagou isso, ele só faz uma coisa: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Eu reconheço o teu sofrimento e teu amor por minha alma. Eu me entrego a ti, me toma. Eu quero viver para ti, me ajuda. E ele vai fazer tudo o que pode para fazer isso, para obedecer a Deus, porque ele morreu por ele. O pai dele deu a vida, deu seu filho por ele. Precisa reconhecer. É isso aí que é. Mas o mundo está assim. O mundo está dizendo que a maioria do povo do mundo diz que crê. Eu sou crente da Assembleia de Deus. Ah, não. Você é crente?
Ah, eu sou crente da Deus e Amor. Eu sou crente da Quadrangular. Eu sou crente disso e daquilo. Eu quero saber dessas coisas. Eu sou crente de Jesus Cristo, Senhor. Amém. É a Ele que sirvo. Eu não sirvo igreja, placa de igreja, porra nenhuma, meu irmão. Isso aí, o Senhor disse que eles estavam rejeitando o nome dele, aquele nome. Meu pai que estava sobre ele estava rejeitando, mas estava tomando outros nomes. As pessoas rejeitam o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo, na vida, e recebem o nome dessas placas aí, ó. Dá testemunho das placas. Agora eu pergunto, qual é a placa de igreja que salva? Só Jesus Cristo salva. Amém. Ele diz que debaixo do céu não há outro nome no qual o homem pode ser salvo, ser curado, ser liberto, ser tudo. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Você pode ler que está lá isso que eu acabei de falar para você. Então, irmão, é só a semente de Deus que reconhece. O evangelho tem que ser pregado. O Senhor disse, e pregar o evangelho a toda criatura. Mas qual é o evangelho? Muita gente está dizendo que está pregando o evangelho, mas não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é sua palavra, irmão. É o que está aqui. Que foi o que Jesus ensinou e que esses homens que ele usou ensinou. Esse é o evangelho. Mas esse evangelho aí interpretado por homem, isso aí leva para a morte, irmão. Temos que escapar disso. Não tem um homem que salva ninguém. Só tem esse homem que salva, que é o homem perfeito, que é Jesus Cristo. O resto é resto. Amém? Então nessa era foi prometido isso, e Deus fez isso. Nós estamos caminhando, não é caminhando só para a salvação, irmão. Nós já somos salvos. Nós estamos caminhando, sabe para quê? Para ser arrebatado dessa terra a qualquer hora. Se tiver descido o pó, ressuscita para subir. E se tiver vivo, é transformado num abrir e fechar de olho e subirá. Nem um túmulo prova. Eu creio nisso, irmão. Eu tenho um homem de 50 e poucos anos já. Mas eu creio que eu vou ser arrebatado dessa terra sem empurrar o túmulo. Ele é quem sabe, essa é a minha fé. Eu estou dizendo que é minha fé, não estou dizendo que vocês creem assim, não. Eu estou dizendo que eu creio assim, eu creio que Deus vai me levar sem eu empurrar o pó. Essa é a minha fé. Mas tanto faz eu ir para o pó como não, eu sei que eu vou, né? Ele me deu isso, por sua graça, quer crer nele e viver para ele. Essa é a promessa para nós. Tudo que temos que fazer é conhecer o Senhor, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo.